5, vamos começar, tá? Gente, inicialmente, com relação aos exercícios, ao exercício que foi passado por você, que foi passado por vocês, eu não tive tempo de olhar ainda, tá? Você tem algum tipo de dúvida que vocês gostariam de colocar a respeito do que foi colocado, do que foi tratado lá? Tem alguém que não conseguiu resolver? Quem conseguiu, dá um ok para mim. Fala que conseguiu, por favor. Ou então, tipo assim, consegui, não tenho dúvida, ou coisa parecida. Conseguiram, né? Tá. Ele não é um exercício muito complicado, né? Na verdade, ele não é um exercício muito complicado. Basicamente, o que a ideia era? Era fazer com que você entendesse que as classes elas têm que trabalhar por meio de responsabilidades. Então, como é que eu vou dividir as funcionalidades dentro do meu sistema? Eu vou criar classes que vão ficar responsáveis por prestar um determinado tipo de serviço, tá? Então, por exemplo, a pessoa física, naquele caso lá, ela já tinha ciência a respeito da idade da pessoa. Então, qual o melhor local para se fazer a execução do código de cálculo da idade? Tem da própria pessoa. Se a gente fosse fazer isso no programa em C, provavelmente a gente criaria uma função no mesmo corpo do código colocado próximo ao main para fazer esse cálculo e devolver a idade. Só que a gente passaria como parâmetro para a função C alguma coisa, tipo a data de nascimento, por exemplo. Então veja aqui, quando a gente trabalha com programação orientada a objetos, você falou o seguinte: você sabe a sua idade, ou você sabe a sua data de nascimento. Me fala a sua idade aí. Você não tem que ficar fazendo. Peraí, calma que eu já vou falar. A melhor maneira de fazer o arranjo de pessoa física. Tá? Peraí que eu tenho que entender direitinho, tá? Eu já vou olhar isso aí. Então, você cria a classe para que ela contenha todos os dados e saiba operar sobre esses dados. Tá? É isso que a gente precisa assimilar para aplicar constantemente. Tá bem? Então, é basicamente identificar quem tem o dado. Fulano, então é ele que é responsável. Aí tem uma classe lá que precisa fazer uso daquela primeira para gerar um relatório. Ela vai percorrer todos os objetos do arranjo que ela tem lá e vai pedir para aquela classe que sabe todas as coisas fornecer para ela todas as coisas. Ao invés dela ter que ter um código procedural internamente a ela para fazer cálculos, fazer processamentos que a própria classe conseguiria fazer para a gente, tá? Maneira de fazer, qual a melhor maneira de fazer o arranjo de pessoa física? O Cauã, o que acontece com os arranjos, né? Deixa eu verificar aqui, acho que eu tenho pessoa física pronta em algum canto aqui. Ô Gui, isso não tá mostrando na tela não. Bem, gente, basicamente o que eu fiz? Voltando aí porque houve uma gafe, tá? Quando eu tenho, deixa eu voltar aqui. Quando eu tenho que construir um pacote, por exemplo, eu quero construir um br.edu.fmg.po.experimentos4. Ao invés de eu criar o pacote ali e digitar tudo isso novamente, br, eu posso clicar com o botão direito naquele, clicar em Java Package e só completar o que me interessa. Parte dele já vem preenchido. Então, por exemplo, experimentos 04. Dou OK, aí ele vai criar o pacote para mim. Aí eu vou no pacote, new, class, crio as classes de meu interesse. Tá? Era basicamente isso que eu tinha feito. E eu não estava exibindo a minha tela. Então, opa, peraí. Aí, main, pessoa física. Eu já tenho a pessoa física em algum lugar. Eu acho que é esse daqui, ó. Daí isso que a gente já sabe fazer. Então a pergunta do Cauã foi como fazer o arranjo, né? Se não me engano, o arranjo tinha que ter 5 pessoas, né? Então, a possibilidade é a gente fazer aqui a identificação de que o tipo de dado ele é um arranjo, colocar lá pessoas
físicas igual a new pessoa física e colocar a quantidade de elementos, tá? Então, essa daqui, quando eu sei a quantidade de elementos que eu tenho que colocar, esta é a melhor forma. Opa, faltou alguma coisa aqui, não estou enxergando. Acho que não. Então, essa é a melhor forma. Agora, se eu quero trabalhar com a quantidade variável, aí eu tenho que fazer uso de ArrayList. Então, esse aqui é quando você sabe o total, e esse aqui é quando você não sabe o total máximo. Aí, essa classe ArrayList, ela controla internamente as instanciações, tá? Ela controla internamente as instanciações aí, tá bem? Mas vamos lá. Se alguém vir alguma coisa no chat, por favor, e tiver áudio, por favor, faça a pergunta para mim, tá? Pode interromper a aula em qualquer instante, tá bem? Ok, Cauã? Está respondida a situação, a condição aí? Como escolher? Tá sim. Beleza. Era isso mesmo que você queria saber? Era? Beleza. Está resolvido. Os seminários de vocês, eles vão tratar do tema padrões de projeto, tá? São vários padrões de projeto, e aí eu vou fazer o sorteio a respeito de quem vai pegar o que e vou passar o que o projeto, a apresentação tem que conter, tá? Eu acredito que no máximo até amanhã. Eu tenho algumas reuniões amanhã, mas o negócio já está bem encaminhado. Então eu acho que até amanhã eu consigo mandar para vocês. E aí é só vocês começarem a desenvolver, tá? Tem material disponível na internet, fácil da gente localizar esse material, tá? E aí depois eu vou tentando localizar aqui uma referência do material padrão dentro da biblioteca virtual nossa, tá? Mas até agora eu não consegui com êxito localizar esse documento não, tá? Mas aí de qualquer forma eu faço a definição dos temas, faço o sorteio, faço o encaminhamento dos procedimentos e aí a gente estipula a data, ou eu reforço na verdade a data de entrega, que vai ser para a última semana e à medida que vocês forem concluindo, vocês podem ir postando. Não tem necessidade de vocês entregarem na última semana. Se você conseguir fazer na semana que vem e entregar, tá valendo. Tá bem? Então, eu tinha esse aviso a respeito dos seminários para fazer. Nós vamos fazer uma avaliação também na próxima semana, tá? Então, sem ser este domingo, sem este final de semana, no próximo final de semana. A avaliação ela vai ser aberta na sexta e vai ser encerrada no sábado, tá? E o guia de estudos, o roteiro de estudos, ele está em elaboração e aí eu vou encaminhar para vocês também, tá? Previsão de conclusão disto até sexta-feira. Então, basicamente é só rever o material que já foi passado, tanto da parte de modelagem quanto da parte de programação, incluindo o que eu vou tratar aqui agora, tá? E isso vai cair na avaliação, tá bem? Então a gente tem atendimento da próxima quarta-feira para poder fazer esclarecimentos, tirar dúvidas e coisas do tipo, tá joia? E obviamente que o Classroom está aberto para vocês utilizarem lá para fazer a postagem de dúvidas e obter a ajuda dos colegas, tá? E minha também, quando der. Geralmente eu consigo lá, mas vamos ver. Tá certo? Então, seminários e avaliação. Beleza? TCD ainda tenho que fazer uma revisão, tá? TCD eu acho que a gente vai ter alguns problemas e aí eu estou avaliando o nível de complexidade que vai ser cobrado, tá? Então, esse ainda estou devendo, mas eu tento dar um encaminhamento para vocês até a semana que vem, tá bom? Pois bem. Tem alguma pergunta? Bem, o tema, se tiver qualquer coisa, como eu disse, é só parar a apresentação em qualquer instante, tá? E fazer a pergunta, tá? No chat eu não estou conseguindo acesso. Não sei o que aconteceu aqui agora. Não apareceu aqui. Eu tive acesso por ali. Ok. Tá? Então tá bem.
Gente, o tema agora é herança, tá? Herança, eu já comecei a falar sobre herança para vocês nos fundamentos de modelagem orientada a objetos. Herança consiste em uma determinada classe transmitir tudo que ela tem para uma outra classe, tá? Então, no caso, a gente já trabalhou com herança, inclusive. Todas as classes que a gente desenvolve, elas herdam de object. Mesmo que você não declare explicitamente, elas herdam de object. Por exemplo, vamos pegar aqui a classe program, e eu não coloquei nada mais aqui, e eu sei que ela herda de object. Tá? Então, veja, eu posso, inclusive, invocar métodos do object aqui. Vocês conhecem algum método da classe object? Vocês podem falar para mim, por favor? Me fala aí 3 métodos da classe object com os quais a gente já trabalhou, que vocês conheçam. Eu vou dar um tempo e vou explicando o conteúdo, e aí vocês vão falar para mim 3 métodos da classe object que a gente já trabalhou. Pode ser no chat, tá? E agora eu vi um jeito de conseguir acesso ao chat aqui, tá bom? Então coloca para mim aí no chat 3 métodos da classe object que a gente tem acesso e a gente já trabalhou com eles, tá? Então herda tudo bem? A gente herda tudo. Óbvio, já coloquei uma resposta aqui, ó. ToString é um deles, como outros 2. Então todos os atributos, todos os privados, todos os públicos e todos de outro tipo de modificador de acesso, que a gente ainda não viu, vai ver daqui a pouco, todos eles são transmitidos para a classe filha ou subclasse. Então, a classe mãe ou superclasse transmite tudo para a classe filha. O que eu ganho com isso? Não preciso duplicar código. Eu não preciso duplicar código, tá? Eu consigo ter todo o comportamento da classe mãe transmitido diretamente para a classe filha, e aí eu reaproveito todo o meu código. Não tenho que ficar fazendo nenhum tipo de malabarismo, reescrevendo o código na parte superior. Tá bem? O relacionamento de herança, ele é um relacionamento, tá? O relacionamento de herança, ele é definido por meio desse triângulo aberto. Aberto no sentido de que ele é branco, tá? Ele é branco. Triângulo, obviamente, 3 lados, aberto, porque ele tem a corzinha branca aqui, tá? Esse relacionamento, ele também é chamado relacionamento do tipo E1. Então, eu posso dizer com toda a certeza que produto é um object, tá? E qualquer classe que fosse filha dessa aqui, por exemplo, também seria um produto. Vamos supor aqui que eu tivesse uma classe X. X é um produto, que também é um object. Entendeu a ideia? Então, X, além de ser produto, seria também object. Então, todo mundo que está na hierarquia de herança é um da classe que está sendo colocada acima, de toda a hierarquia. Você tem lá 30 níveis de hierarquia. O último é um do primeiro nível da hierarquia. Tá bem? Deu para entender a ideia? Transmissão de membros, ou seja, atributos e métodos, definição da simbologia de relacionamento e sentido do E1, tá? A palavra-chave que eu utilizo para fazer para empregar na programação é extends, tá? Extends é a palavra-chave que eu vou utilizar para isso. Opa, peraí, leve trabalho. Então, por exemplo, eu poderia colocar, eu vou definir o nome da classe, public class program extends object. Vamos falar. Então, é assim que eu realizo a herança. Tudo bem? Então, a palavra-chave extends faz com que a classe program estenda, ou seja, acrescente novas funcionalidades à classe mãe. Por isso ela herda tudo e melhora a classe mãe. Tá joia? Em Java não é permitido herança múltipla, tá? Então eu não poderia ter aqui produto recebendo herança, recebendo membros de herança por meio de object e também produto recebendo elementos de herança de uma classe terceira lá. Por exemplo, produto financeiro. Não poderia ser feito isso daqui, tá? Então a herança ela só pode ser única
no Java. A palavra-chave this, ela vai se referir ao objeto da classe que está sendo criada. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse aqui um método, o atributo aqui, private string test, tá? E aí eu vou inserir o getter e setter dele. E tá lá, beleza? Tenho aqui o meu getter e setter. O this, que a gente já viu, ele serve para fazer referência ao atributo, ao objeto da classe que está sendo instanciado. Entendido? Isso a gente já vem trabalhando com algum tempo já. Vou colocar aqui agora o construtor. Pode ser o construtor sem parâmetros e vou colocar também o construtor com parâmetros, tá? O que acontece aqui? O this, com esta forma que está sendo colocada aqui, é um método. Veja, a palavra-chave this não se refere ao próprio objeto da classe. Então, this, o próprio objeto da própria classe. Qual é o método do próprio objeto, da própria classe, que não tem nenhum tipo de parâmetro sendo colocado aqui, por exemplo? É esse construtor. Então, eu poderia fazer, por exemplo, this aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, um system.out.println, construtor padrão invocado. Vou colocar aqui, por exemplo, system.out.println. O computador está meio... Cursor todo. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, construtor sobrecarregado invocado. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu fizer uma instanciação de um objeto por meio de program, esse construtor vai ser invocado e isso vai ser impresso. Se eu fizer a invocação do construtor sobrecarregado, eu vou imprimir essa frase, vou chamar o construtor padrão e depois vou fazer definida a próxima atribuição que está sendo colocada aqui. E eu poderia, inclusive, fazer isso aqui, ó. This, por exemplo, valor inicial para string test. Poderia também fazer isso daqui. O que ele vai fazer? Obviamente que eu tenho que tirar essa invocação, senão fica cíclico e aí o negócio dá problema, tá? Eu poderia também fazer a invocação... ops, deu problema... Ah, tá, porque ele tem que ser o primeiro argumento colocado ali. Tudo bem, não tem problema não. Depois eu mudo lá para cima. Poderia também fazer a invocação. E o que ele vai fazer? Vai chamar este método this do objeto que está sendo invocado aqui. Tá certo? Vamos fazer um testezinho rápido aqui, só executar e ver como é que funciona. Construtor, this, Ctrl+X. Eu esqueci que ele tem que ser a primeira linha, tá? Eu esqueci que ele tem que ser a primeira invocação a ser executada. E aí, dentro de program, o que eu vou fazer? Program, recebe, new, program. Certo? E o que vai acontecer aqui, então? Quando essa classe for executada, né? Quando essa classe for executada, vai ser invocado o método main, vai se criar um objeto do tipo program. Esse objeto do tipo program vai invocar o construtor, vai ter o seu construtor invocado, vai fazer todo tipo de procedimento necessário para que o objeto seja válido e vai finalizar. Agora, se eu fizer aqui, 1, 2, 3. Se eu fizer aqui, por exemplo, esta invocação, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o construtor sobrecarregado, o construtor sobrecarregado vai fazer a invocação do construtor padrão, o construtor padrão, após a sua execução, após a execução do construtor padrão, imprime o texto que está sendo colocado aqui e faz o restante do procedimento que o construtor deveria executar. Então, vamos comentar essa linha, vamos executar este arquivo, Shift F6, para a gente não ter que ficar toda hora mexendo no projeto, e vamos ver o resultado que aparece lá. Obviamente que você já está pensando aí, né, em como que seria a saída dada pelo terminal. Tá? É muito importante que toda vez que for fazer um teste, que você já comece a prever que tipo de resultado ele vai gerar, tá? Para que aqui valide o seu pensamento, para que você possa verificar se você pensou corretamente ou se você está pensando de uma maneira errada, tá?
Mas é muito importante que você simule o funcionamento de forma mental e depois você valide a sua resposta aqui, tá bem? Ele está executando. Vamos lá. Compilou e vai executar agora. Tem alguma pergunta, gente? Lembra que vocês podem fazer a pergunta a qualquer instante, tá? Executou, consultor padrão invocado. Tudo bem? Então, o que foi feito aqui? A invocação do consultor padrão. E agora? Vou mandar rodar. Aqui agora eu tenho o consultor sobrecarregado sendo invocado. Quem vai ser? Este cara. E o que ele faz dentro dele? Invoca o consultor padrão também. O que o consultor padrão poderia fazer? Sei lá, preparar um ambiente todinho com uma determinada configuração. Aí, o construtor sobrecarregado faria reuso do código que está sendo executado ali em cima. Para eu não ter que copiar e colar e escrever tudo de novo aqui embaixo, eu faço o reuso deste código. Tá? 4. Tá lá. Construtor padrão invocado. Bateu. Depois, construtor sobrecarregado invocado. E aí, consequentemente, ele vai pegar o teste que foi recebido e colocar na variável teste. Ele vai colocar a variável teste no atributo teste interno dele. Deu para entender, gente? A função do this e do this. Tem alguma pergunta? De forma semelhante, o super também faz a mesmíssima coisa. Tá? Eu posso invocar membros da superclasse ou invocar o construtor da superclasse. Tá? Então, super ponto vai me dar acesso aos membros da superclasse. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui como teste o meu programa, super ponto. Tudo isso aqui é o que eu tenho na superclasse e só na superclasse, tá? Por exemplo, eu poderia pegar aqui agora o hashcode dela. Nós já vimos o hashcode, né? Eu poderia, por exemplo, Alt e imprimir o hashcode da superclasse. E eu poderia imprimir também salt o hashcode da própria classe. Porque eu herdei este método, tá? Eu herdei o método hashcode. E aí agora eu estou invocando o hashcode da superclasse aqui em cima e estou invocando também o hashcode que eu herdei, que é o mesmo. Só que eles têm operações, vamos verificar aqui. Descomentar essa linha, comentar essa linha, mandar rodar e aí a gente vai olhando. Tá, gente? Então, o super aqui ele vai me dar acesso aos membros, atributos que têm permissão de acesso e daqui 10 minutos vai cair a conexão e a gente volta, tá, gente? E também aos métodos que tem na superclasse, tá? E de forma semelhante, se eu coloco o super, o método, eu estou invocando quem? O construtor da superclasse. Tá? Então tá lá. Construtor padrão invocado, cadê ele? Construtor padrão invocado, o hashcode da superclasse invocado e o hashcode desta classe invocado. Tá bem? Lembrando que eu poderia tranquilamente fazer a sobrescrita do hashcode aqui. Cadê? Override. Deixa eu fazer a sobrescrita do hashcode. Hashcode. Tá vendo aqui, ó? E ele retorna por padrão o hashcode da superclasse. Tá? Então, o hashcode desta classe é o retorno do hashcode da classe superior. Tudo bem? Agora, se eu escolher por este método aqui, hashcode, ok. Hashcode, ok. Equals eu vou tirar. Eu não quero o equals, que é o próximo método lá. Tá? Vou salvar e vou mandar executar. Shift F6. Vamos verificar se dá diferença nos valores que são apresentados. Então, na superclasse, o hashcode deu isso. Na subclasse, classe herdeira, deu isso. Tá? Então, veja que a invocação é ir ao corpo da superclasse, fazer a invocação
do método específico para o estado dela, ou seja, os atributos que ela tem. E aqui eu estou fazendo um hashcode para o estado que tem na minha variável atual, utilizando uma fórmula de cálculo diferente. Tá? Então, o que mudou aqui foi a parametrização do cálculo. Mas isso mostra que eu consigo ter acesso direto aos métodos da superclasse, tá lá, e os métodos da subclasse. Tudo bem? Tem alguma dúvida, gente, com relação a isso? Alguma pergunta? A ideia aqui é o seguinte, nós vamos fazer o nosso próprio código de herança, tá? Então, nós precisamos fazer alguns testes aqui. No final das contas, a gente vai fazer aqui uma cesta de compras, tá? Para isso, eu preciso, inicialmente, definir o meu produto geral. Porque a ideia é que eu tenha no meu sistema... Oi? Os getters e setters não são. Ô, Matheus, você fala o getter e setter não são transmitidos? São transmitidos. São transmitidos. São transmitidos. Tudo. Tudo que tem na classe de cima, tudo passa para a classe de baixo. Inclusive, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nisso justamente por causa dessa pergunta aqui. Ó. Viu? Então, guarda aí. Mas, sim, tudo vai para a subclasse. Então, vamos lá. A classe produto. A classe produto ela tem que ser uma classe geral para definir aspectos comuns a vários outros produtos. Tá? Então, no meu sistema, eu vou ter produtos a granel, que são produtos vendidos no quilo, produtos unitários. Então, por exemplo, o que seria um produto a granel, por exemplo? Vamos pegar uma lojinha que tenha produtos naturais. Ela vai ter lá, por exemplo, castanha de caju torrada. Ela é vendida no quilo. Tá? Produtos unitários. O que ela vai ter lá? Própolis. Então, própolis é vendido no frasquinho de própolis. Tá? E ela também pode ter um fardo de própolis. E aí o desconto, o preço que se dá é maior. Tá? O desconto que se dá para fardo, por exemplo, é maior. Tá bem? Então, eu tenho que ter uma forma... Pensa que o jeito de fazer o cálculo do preço para cada um desses produtos é diferente. Produtos a granel, como é que você calcula o preço dele? Peso versus quanto custa o quilo. Né? Produto unitário é o próprio preço que ele tem. Produtos em pacote, 12 frascos do própolis. Então, você precisa saber quantos daquele produto que você tem para calcular, inclusive, o desconto que vai ser dado sobre aquele produto. Deu para entender a ideia? Então, aí nós temos que há um monte de características comuns a todos e, no entanto, o método de cálculo é diferente para todos. Então, esta é a nossa motivação. Nós vamos construir um produto geral, que define características comuns a todo mundo, porque senão eu vou ter que copiar código do produto 1, produto a granel, para o produto unitário e para o produto em pacotes. Vou ter que descrever tudo. E depois reescrever o código específico para cada um. Então, eu não quero especializar dessa forma. Eu quero fazer uma classe geral e, a partir dessa classe geral, eu especializar o cálculo para granel, o cálculo para unitário e o cálculo para pacotes. Entenderam a ideia? Tem alguma pergunta com relação a isso? Se tiver, vai mandando aí, tá? Uma observação é o seguinte, a gente vai trabalhar com Big Decimal, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente vai fazer para trabalhar com Big Decimal, tá? Por que a gente vai trabalhar? E aí, no exemplo, eu vou mostrar exatamente qual que é o problema que ocorre na utilização de double para fazer cálculos com valores monetários. A gente não faz isso. Tem que ter precisão, é aqui que a gente trabalha, tá? E aqui é uma restrição. Então, toda vez que eu tenho aqui chaves, eu estou fazendo uma declaração de uma restrição. Precisão e escala. Daqui a pouquinho eu explico o que é precisão e o que é escala, tá? Tenho aqui, portanto, que todos os produtos terão IDs, então, tanto a granel, quanto unitário, quanto pacote vai ter ID. Nome, cujo comprimento máximo é 64. Onde é que eu defino o comprimento máximo? Tem várias estratégias para a gente tratar isso, mas é no set. Na hora que você vai colocar o nome do produto, é lá que você verifica.
tá? E aí você pode ou tratar o problema ali ou passar o problema adiante. Tudo bem? E aí a gente vai ver o que é isso, tratar ali ou passar adiante. Não agora, mas adiante também. Mas é uma restriçãozinha aqui só para a gente estar ciente de que ela existe, possibilidade. A descrição, que é uma string, preço base, que é um big decimal, com precisão 9 escala 2. Precisão 9 escala 2, deixa eu colocar aqui logo. Precisão 9 significa 9 é o número total de dígitos. Todos os dígitos, incluindo o que tem do lado decimal. Tá? Precisão é a quantidade de casas decimais. Então, olha aqui para vocês verem. Ó. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é a precisão. Escala, 2. Então, tem 2 do lado decimal. Beleza? Vou ter o construtor padrão. Né? Aqui eu tenho o estereótipo do construtor padrão. Tem um estereótipo indicando que isso é um construtor. Está vendo que ele não tem tipo de retorno, tem o mesmo nome que a minha classe. Tem um estereótipo indicando aqui que ele é um construtor. Ele é um produto e ele está sobrecarregado. Tem aqui o método calcular preço, que devolve como resposta um big decimal, que é o preço base que está sendo colocado, vezes alguma coisa, dividido por alguma coisa, menos alguma coisa. Então, feito o cálculo aqui dentro. E eu tenho também... Já respondo agora, Felipe. E já tenho também a... Como é que fala? A sobrescrita do toString. Tá joia? Então, aqui eu tenho a sobrescrita do toString. Felipe, construtores não ficam implícitos, quer dizer, o que ele está falando é, eu posso tirar o construtor daqui, não colocar na caixa de operações, ou seja, métodos, eu posso tirar isso daqui. Felipe, o que vai acontecer e eu acho que eu coloquei ali adiante, tem construtores que são imensos, tá? Então, o que a gente costuma fazer? Ao invés de colocar o construtor imenso, sei lá, 50 parâmetros, a gente coloca uma observação, tá? Implementação dos construtores padrão e o outro lado. Sobrecarregado, tá? Aqui eu estou colocando para efeito de vocês saberem o que é um estereótipo e deixar claro que tem os construtores aqui, tá bem? Mas você precisa depois colocar a observação, tá? Deu para entender? Ok. Pois bem. Gente, atributo preço base privado. Privado, tá? O atributo preço base privado, ele implica em quê? Vai pensando numa resposta, eu vou começar a codificar aqui o produto, rapidinho ele sai, e aí a gente volta para cá. Eu acho que a maioria chegou, então a gente pode continuar, tá? Então, enquanto vocês vão pensando aí na questão que eu coloquei, né? O que seria... Qual a implicação de você ter o atributo privado numa hierarquia de herança, tá? Quais são as implicações, né? Pense em todos os aspectos possíveis e nos impossíveis também. Então, aqui, botão direito, New, Java Class, produto, ok? Ctrl- para encolher. Pessoal, essa licença que é colocada aqui, acho que eu fiquei devendo falar isso, tá? Essa licença que é colocada aqui, você clica no botão direito no seu projeto, clica em propriedades, e aqui em propriedades você vai ver licenças, tá? Licenças aqui, ó, tá? E aí você vem e escolhe uma dessas, tá? Ou então, se você quiser, você pode personalizar a sua, tá? No caso, eu coloquei como GPL2, está liberado para todo mundo, mas não tem garantia de que nada vai funcionar, tá? Então, tá bem, tá ela funcionando aí. Não vou colocar documentação, porque agora a gente precisa de um pouquinho de agilidade para fazer a construção, mas nós temos que colocar documentação, tá? Opa. Então, private, long, id. Eu tenho também nome, private, string, nome. Está respondendo a pergunta aí, por que preço base, ou todos os atributos negativos, né? Se você tiver com dificuldade de pensar só sobre o preço base, pense em todos os atributos negativos e o que isso causa. Descrição,
que isso gera? Privado, ele é transmitido? Primeira pergunta. Privado é transmitido por herança? Bem, se ele é privado, o que isso implica? Opa. Se ele é privado, o que isso implica? E a classe base? Como é que fica o acesso da classe base a este membro? Preço base. Eu lembrei, eu fiquei devendo falar sobre preço base, né, gente? Sobre Big Decimal. Dia 37 é esse colocado, de jeito padrão para todo mundo, não tem nenhum tipo de validação, não quero fazer validação agora, o foco não é este, tá? Vou colocar aqui alguns construtores, Alt Insert, construtor, construtor vazio, Alt Insert, construtor, todo mundo, tá lá, Fcon, construtores. Vem aqui, tiro o fechamento do Fcon daquele ponto, passo para cá, Alt Shift F para dar uma ajeitada no código, tenho aí tudo funcionando. Falta fazer agora o toString. Inserção, toString, ele me pergunta o que eu quero tudo. Eu vou colocar lá uma formatação mais adequada. E aí está resolvida a situação. Então, a minha classe aqui, produto, ela já está implementada, tá? Já fiz a sobrescrita. Lembrando que isso é uma anotação, é uma observação para o compilador de que você está mudando o método que foi herdado, né? Está mudando o método que foi herdado. O método herdado ele continua possível ainda de ser executado, né? Você lembra que a gente acabou de fazer isso ali atrás. Eu fiquei devendo falar a respeito de Big Decimal, né? Então, deixa eu voltar aqui na minha classe Program e fazer aqui para vocês uma demonstração. Olha, double, eu vou colocar aí double 1 igual a ponto 1. Isso é válido, correto? Double 1 igual a 1000. Opa, double ponto passe 0.1. Essas duas instruções são idênticas, tá? Essas duas instruções elas são idênticas. Essa daqui pega um valor numérico e transforma num double. Essa daqui pega uma string, faz o passe, análise sintática para fazer a conversão disso para o tipo double. Tudo bem? Eu queria fazer a conversão para o tipo inteiro, queria fazer a conversão para outro tipo, uma data e coisa e tal, tá? Mas todos os wrappers, todos os encapsuladores, eles têm esse tipo de passe. Você pode colocar uma string e ele extrai da string aquele valor que você está tentando representar, tá bem? Agora eu vou colocar aqui 0.2. Salt. Eu poderia fazer de duas formas, portanto, tá? Vou colocar em parênteses só para enfatizar que eu estou fazendo a soma, double 1, mas para enfatizar não, para obrigar a ser feito primeiro a soma, tá? Porque senão ele vai imprimir alguma coisa e concatenar com outra. Estou escrevendo, não estou vendo perguntas. Se houver perguntas, vocês devem postar aí agora, tá? Double.sum e vou passar aqui double 1, e vou passar double 2. Então, esses dois fazem a mesma coisa. Aqui é a soma direta, tá? Aqui é a soma direta. A gente poderia fazer isso, inclusive, com tipos primitivos, tá? E aqui é a soma por meio do operador, do método estático sum. Pergunta de prova. O método sum, ele é estático, sim ou não, e por quê? O Anderson e o Felipe falaram que é transmitido. Sim, tá? Aquela questão da herança, então, o preço base, ele passa bem como todos os privados, né? Eles são transmitidos diretamente para os seus filhos. E como que eles têm acesso? Como que o filho tem acesso ao atributo que é privado, que está lá nele? Como que acontece isso? Vamos supor que você tem lá produto a granel e ele herda de produto.
Produto, opa, produto tem aqui ID, que é privado. Como que a Granel, que está herdando tudo de produto, tem acesso a ID? Responde essa para mim, por favor. E bem como, por que esse método aqui ele é estático? Sim ou não? Por quê? Como que você consegue identificar que ele é um método estático? Vou executar e nós vamos dar uma olhada no resultado. Quando você somou na sua cabeça 0.1 com 0.2, quanto é que deu? Provavelmente deu 0.3. Mas qual é o problema? Aqui eu não tenho 0.3. Tá? Então, todas as vezes que a gente está trabalhando com números de ponto flutuante em locais que requerem precisão, a gente vai utilizar Big Decimal. Tudo bem? Por quê? Porque existe a introdução de... Ai, esqueci a palavra certa para esse negócio. Existe a introdução de... Esqueci completamente a palavra aqui. Imprecisão. Imprecisão. Tem introdução de imprecisão. Deu para entender? Tem alguém que tem alguma dúvida? Gente, dá um ok para saber se vocês estão entendendo. Fala se sim ou se não. 4. Imprecisão, cara. O que acontece é o seguinte. Tá, beleza, Felipe. Vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas eu quero que vocês pensem a respeito do assunto aí, tá? O que acontece é o seguinte. A representação aqui, ela é imprecisa mesmo, tá? Vocês têm que fazer, na verdade, eu não sei se vocês da ciência da computação têm uma disciplina específica que vai tratar disto, tá? Mas tem uma norma que diz como que os números de ponto flutuante devem ser representados. Você tem que lembrar que isso aqui é representação em forma de bit, tá? E o ponto flutuante não é porque ele fica depois da casa decimal. O que acontece, na verdade, é que você tem uma parte inteira que ocupa a memória. O que sobrar vai para a parte decimal. E existe, então, uma operação matemática para transformar, para fazer a conversão deste número em um número de ponto flutuante. E aí essa conversão, ela não permite a precisão deste armazenamento. Tá? Não é por lixo de memória, não. É característica da norma que diz como que o número em casa decimal deve ser representado. Tá? Ah, mas eu trabalho com arredondamento de 4 casas. Não vai nessa. Não vai nessa. Se você quer precisão, você não trabalha com double. Tá? Você pode ter problemas com relação a isso aí. Eu deixei anotado aqui, porque senão eu acabo esquecendo. Tá? Pensa um pouquinho mais e daqui a pouquinho... Cálculo numérico, né? Cálculo numérico. Ah, tá, há uma, talvez haja uma integração. Eu lembro da Tati perguntando, cálculo, quem está dando cálculo para vocês? Quem está dando cálculo para vocês? Então, veja, o Big Decimal, ele está no pacote java.mef, tá? Big Decimal, vou colocar aqui Big Decimal 1. Decimal 1, igual new, Big Decimal. Eu vou passar para ele uma string, ponto 1. Do mesmo jeitinho, eu passei string.1 ali em cima. A diferença é que agora eu estou passando pelo construtor. O que está sendo feito aqui? Cria-se um novo objeto do tipo Big Decimal, cuja representação é 0.1. Tá? E aí, 0.2, Big Decimal 2. E aí eu quero fazer a impressão do resultado. Eu poderia também fazer a atribuição, tá? Por exemplo, Big Decimal the result. Big Decimal result. Igual a.
big decimal 1, big decimal 1 ponto, add big decimal 2. Então, como é que eu faço a operação de soma entre, foi Tati, né? Eu lembro dela ter perguntado a uma certa época se a gente tinha questões matemáticas que envolviam, que poderiam ser tratadas por ela. Eu lembro que a gente falou a respeito disso. Interessante. Mas a especificação, a norma, ela existe, tá? A especificação de como representar a bidecimal, o doubles, ponto flutuante, ela existe, fácil de você encontrar na internet, tá? Mas basicamente é por causa da representação binária do número. Então, aqui eu estou utilizando Big Decimal, que é o objeto que foi criado, e aqui o método dele para somar com outro número. O resultado disso daqui é um novo objeto. Esse novo objeto Big Decimal está sendo armazenado em result. E aí o que eu vou fazer? Vou dar um salt. Result. Eu poderia pegar, obviamente, isso daqui e jogar diretamente aqui, tá? Shift F6. Quanto vocês acham que vai dar de resultado? Pensaram aí? 0,3. Tranquilo? Então, aqui eu tenho precisão. Aqui eu tenho precisão. Tá? Aqui o resultado sai exatamente como eu estou colocando aqui. Então, toda vez que a gente for trabalhar com valores monetários, a gente está trabalhando com Big Decimal, tá? Porque a gente não quer ver aqueles centavos indo embora de algum lugar e todo mundo tendo que voltar no caixa para achar as moedinhas lá no final do expediente. Beleza? Pergunta que eu tinha feito. Sum é estático? Sim, ele é estático. Por que eu sei disso? Classe, ponto, método. Eu não tive que dar um new double, criar um objeto do tipo double e depois operar sobre esse objeto. Tá? Então, ele é estático porque ele está vinculado à classe. Aqui funcionou. Supondo que o código abaixo execute corretamente, sem nenhum erro de compilação. Sum é estático? Sim. Por quê? Porque ele é um método de classe. A classe está tendo o seu método invocado diretamente. O add é um método estático, gente? Sim ou não? Por quê? Rapidão. Opa. Não, exatamente. Não é. Exatamente. Exatamente. É um método de instância. É um método do objeto, tá? Quando a gente está falando isso, a gente fala que tecnicamente, a gente diz que ele é um método de instância. Não está errado falar de objeto, tá? Mas, tecnicamente, a gente prefere utilizar... Não, calma, não tem instância não. É o add, tá? Tecnicamente, a gente prefere utilizar o instância ao invés de objeto. Tá bem? Tá correto. Todo mundo respondeu certinho aí. Captaram a ideia, então. Vamos lá. Agora, o próximo passo. Pois bem, classe produto construída, toda funcionando. Será? Eu não testei, né? Faltou testar. Eu vou testar. Tá? Vou apagar esse pedaço. Apaguei. Vou criar produto 1 do new produto aqui. Tá? No caso, ele permite 2 construtores. Eu posso passar este ou passar o outro lá. Produto.set produto 1.set ID 1001, por exemplo. Produto 1.set nome sei lá, xarope. Produto 1.set descrição lá. Qualquer coisa, é para teste. Produto 1.7 preço base. Preço base é um Big Decimal. O que eu tenho que fazer agora? New Big Decimal. Opa. Faltou importar. Big Decimal. Fiz a importação. O valor dele eu vou colocar aqui, sei lá, 12,15 centavos. E aí, salt. Opa. Produto 1.
Lembrando que você poderia também entrar no modo de depuração. O que é isso aqui? Ah, é porque pede um longo, tá? Eu esqueci. O ID é longo e eu passei ali um inteiro. Agora eu estou colocando L para indicar que é um longo. Lembrando que você poderia fazer um ponto de interrupção, Ctrl F8 aqui, entrar em modo de depuração e ir passando para não ter que imprimir, tá? Eu prefiro, neste momento, fazer isso, porque é um testezinho rápido, simples, então não preciso fazer depuração detalhada, tá? Imprimiu corretamente. Passou o ID, imprimiu o xarope, passou a descrição e imprimiu o preço base. Está funcionando. Ok? Classe aprovada, podemos dar sequência. Pessoal, vocês que têm que me dizer agora em qual momento vocês querem que a aula seja interrompida, tá? Então, assim que vocês quiserem, alguém precisar interromper a aula, é só falar que eu paro e depois vou produzir o vídeo sobre todo esse material restante. Na verdade, ele já está quase todo pronto, é só o finalzinho que está faltando. E falta só finalizar e aí eu encaminho para vocês, tá bem? Pois bem, veja só. Esquece isso daqui, vamos olhar essa classe de cá. Eu vou criar a classe a granel. A classe a granel herda de produto. O que ela ganha? Ela ganha ID, ela ganha nome, ela ganha descrição, ela ganha preço básico que está privado, até agora ele está privado, tá? E ganha outros métodos aqui, incluindo calcular preço, tá? Só que o que acontece? Quando eu vendo a granel, eu preciso ter a quantidade do produto, tipo meio quilo, e o preço do produto, sei lá, R$15. Ok? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a quantidade, que para essa classe basta dis.quantidade igual a PAN, certo? Agora, para eu colocar o preço base, qual é o procedimento que eu tenho que utilizar para colocar o preço base, sendo que ele é privado, esquece isso aqui por enquanto, ele é privado da superclasse. Eu tenho que utilizar, porque é só ela que opera sobre ele. Ela herdou, ela só tem um espaço de memória destinado àquele atributo. Mas ela não pode preço base. Ela não pode operar sobre ele, porque ele é privado da classe produto. Então ele teria que fazer o que aqui? Essa classe teria que fazer o que aqui? Fazer uso de getters e setters para ter acesso ao preço base. Está entendido isso? Diz para mim se sim ou se não aí, por favor. Como é privado da superclasse, a subclasse não tem acesso direto ao atributo, ou método se tivesse. E só vai poder fazer acesso por meio de métodos, a princípio, públicos desta classe. Tá? Opa. Vou falar agora. Vou falar agora, tá? Ignora por enquanto. Entendeu o problema? Nós temos que utilizar getters e setters para poder fazer acesso ao preço base. Mas olha só. O produto a granel, é uma classe confiável, porque ela é filha desta e precisa operar sobre o preço base. Então, eu posso conceder acesso a esta classe, fazer acesso direto a esse atributo aqui. Então, ao invés de transformar esse atributo num atributo público, onde qualquer classe fora, dentro, de qualquer lugar, até do final da Via Láctea, poderia ter acesso a esse preço base se ele fosse público. Ao invés de conceder isso, o que eu faço? Eu coloco ele como sendo protegido. Protegido. Então, quando eu coloco esse símbolo de tralha, eu estou indicando que o atributo é protegido. Todos na hierarquia de herança têm acesso direto ao preço base. Então, o preço base sofre herança, transmissão. A granel herda preço base. E aqui eu posso fazer dis.preço base. E colocar o valor que eu quiser. Ao invés de eu fazer set preço base tanto. Deu para entender a ideia? Me disse sim ou se não aí, por favor, se tem alguma dúvida. E aí, tanto atributos quanto métodos protegidos, eles estão disponíveis na hierarquia de herança. Privado apenas para a própria classe.
Isso nos modelos orientados a objetos. Java acrescenta uma característica. Anderson, está respondido? Não precisa. Ele pode fazer acesso direto, tá? Isso. Protegido não precisa. Protegido não precisa, não. Tá? Privado precisa, porque ele é privado da própria classe. Privado não. Se ele continuar como privado, tem um símbolozinho de menos aqui, a Granel não pode fazer dis.preço base, porque não é dis desta classe, é da superclasse. Super ponto preço base não pode, porque é só a própria classe que pode fazer acesso. Tá? Já o protegido pode. Na hierarquia de herança, todo mundo pode. E Java ainda permite também que quem está no mesmo pacote. Vamos supor que eu tenha aqui... Não é privado da instância, não. É privado da superclasse. Entendeu? Então, aqui... Beleza. Então, aqui o Java permite que você... Classes que estão no mesmo pacote, elas tenham acesso também ao que é protegido. Vamos supor que eu tivesse aqui uma outra classe que não tem nada a ver com a classe produto, a classe útil. Tem aqui uma classe chamada útil. Ela teria direito a acesso ao preço base. Do lado de fora, a classe program. A classe program do lado de fora não tem direito de acesso. Então, protegido para Java, fica claro, para Java, protegido para Java, todo mundo da hierarquia de herança tem acesso daqui para baixo. E quem tem acesso, quem está no mesmo pacote, também tem acesso. Quem está do lado de fora não tem acesso ao que é protegido. Tudo bem? Aí eu que tenho a quantidade, como o Big Decimal, tem aqui o construtor, tem o calcular preço que foi sobrescrito. Por que ele foi sobrescrito? Porque o cálculo do preço é diferente agora. Aqui em cima o cálculo era produto, toma aí o preço base. Agora, é aqui que interessa para a gente, e eu vou fazer só ele, é aqui que eu tenho essa quantidade multiplicada por esse preço base. Tá? Então vamos fazer ela rapidinho e aí a gente encerra, tá? 1000, tem que cortar esse pedaço. A granel. Beleza? Ctrl menos, volta o zoom. Opa. Ctrl menos, volta o zoom. E aí? Está aqui a classe granel. Beleza? Classe granel herda de produto. Qual que é a palavra-chave? Extends. De quem? Produto. Pronto. Neste momento, a granel é um produto. Tem tudo que o produto tem. Tudo que o produto tem. Tá? Ela tem aqui o construtor, esse calcular preço, esse toString, tem tudo isso aqui. E mais todos esses atributos. Tá certo? O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, aliás, primeiro, deixa eu montar aqui só o calcular preço para vocês, tá? Então, eu vou dar Alt Insert, vou vir aqui em Override, e olha quem é que está aqui. Cadê o calcular preço? Eu não fiz o calcular preço? Deixa eu só verificar ali. Ah, eu não fiz. Desculpa, gente, eu não fiz o calcular preço. Vou fazer aqui o calcular preço, tá? Public, big, foi mal. Integer, calcular preço. O preço do produto, retorno, preço, base. Porque não tem mais nada para ele poder fazer. Tem que multiplicar, dividir, não fazer nada, tá? O que está falando aqui? Eu importei errado. Big Decimal. Pronto. Ok? Resolveu? Está salvo. Voltou aqui. Vamos lá. Então, criei criei o método e agora eu vou sobrescrever. Olha lá. Agora aparece aqui para mim o calcular preço. Eu quero sobrescrever só o calcular preço. Gerar. Ele vai trazer para mim override, indicando para o compilador que este método, calcular preço, está alterando o método da superclasse, tá? E aqui o que ele está fazendo?
Como eu não defini nada, ele está chamando o método da superclasse. Tudo bem? Só que agora não. Só que agora não. Eu quero fazer com que eu pegue a minha quantidade, eu tenho que colocar a quantidade aqui, private, big decimal, quantidade. Eu quero fazer com que a minha quantidade seja multiplicada pelo preço base. Salvei. O que acontece? Não tenho acesso, porque ele é privado de produto. Não dá, só fica lá. Tá? E se eu tentar super ponto? Também não dá, porque o super vai tentar fazer acesso a um atributo que é só da classe base. E se eu fizer get preço base? Pessoal, a aula vai encerrar, tá? Daqui 10 minutos, mas dá tempo de eu explicar só esse finalzinho para vocês aqui. Get preço base. Qual que é o problema que está dando aqui? É a multiplicação. O que eu estou fazendo aqui? Então, eu não tive acesso aos atributos e agora eu estou tentando fazer a multiplicação de um big decimal com outro big decimal. Não pode. Tem que ser ponto times. Eita, não, a memória está meio ruim aqui. Peraí. Plus. Não. Plus. Gente, se não for, depois eu corrijo, tá? Não estou pensando muito bem, não. A quantidade vezes o preço base, tá? Alguém achou aí? Multiply. Então vai. Multiply. Pronto. Beleza. Então, a quantidade vezes o preço base. Aí eu tenho como resposta o preço. Só que olha só, estou pegando o preço base, porque eu não tive acesso ao meu preço base. O que eu vou fazer agora? Protegido. Protected. Tá? Quando ele é protegido, a subclasse tem acesso direto a ele. Ao invés de fazer isso, eu faço preço base. Entendeu? Deu para entender? Captaram, gente, o esquema do protegido? Fiquei devendo a resposta de alguma coisa? Ficou alguma coisa para trás que eu perguntei e não respondi, gente? Bom, se não tem, a gente vai encerrar por aqui e depois eu vou completar o restante das classes aqui e a gente vai discutir até chegar à cesta de produtos e ao cálculo do total da cesta que vai utilizar polimorfismo. E aí a gente encerra essa parte, tá? Provavelmente até a sexta, tá? Eu estou com um ritmo aqui um pouquinho diferenciado de trabalho, então acaba que as coisas estão saindo um pouquinho mais lentas do que eu tinha imaginado. Mas aí até a sexta-feira eu consigo mandar para vocês o restante do material, tá? Acho que falta só metade metade não, um terço do vídeo para gravar. Tudo bem, gente? Alguma questão a mais? Ok. Então, pessoal, é isso. Coloco o material, publico para vocês lá e depois a gente vai se falando, tá? Qualquer coisa é só mandar aí, tá bem?